Salve galera! Nesse vídeo vamos começar a entender os blocos de comando responsáveis por desvios condicionais que nos permitem tomar decisões dentro do nosso algoritmo, beleza? Então, se já for inscrito no canal, deixa o seu like e confere se o sininho de notificações está ativo. Se ainda não é inscrito, fica na boa, segue o vídeo até o final e se curtiu o conteúdo, avalie se seria legal seguir com a gente e aprender um pouco mais de lógica de programação. Então bora lá! Tranquilo. Então, o que são esses desvios condicionais no final das contas, né? São blocos de comando aí que podem avaliar uma expressão lógica. Expressões lógicas retornam para a gente um verdadeiro ou falso. E a partir desse resultado, a gente consegue desviar a execução do nosso código para um determinado trecho de comandos específicos, né? São comandos que fazem sentido dentro daquela validação que a gente acabou de fazer dentro da expressão lógica. Tranquilo? E como que a gente monta um bloco de se não, fim, se? Basicamente, a gente tem as palavras-chave se seguidas de uma determinada condição, né? Essa condição vai retornar para a gente sempre um verdadeiro ou falso, né? Um valor booleano, um valor lógico. Então, se aquilo ali que está sendo testado for dito como verdadeiro, a gente pode introduzir uma ou mais linhas de código para satisfazer aquela condição. Tranquilo? Caso contrário, né? Se não, a gente pode definir um ou mais linhas de código, né? Uma ou mais linhas de código para aquele caso alternativo, naquele caso onde a nossa situação de comparação é um falso. E a gente encerra o bloco com o fim si. Então seria basicamente, né, a gente testar se um parâmetro 1 é igual a um parâmetro 2, por exemplo, dois números que a gente estiver mantendo alguma correlação entre eles, e para esse exemplo aqui específico, né, se for dito como verdadeiro, a gente pode simplesmente imprimir ali que os parâmetros são idênticos, se não, a gente imprime que aqueles parâmetros são diferentes e a gente acaba encerrando o nosso bloco de código, beleza? Então vamos partir para um exemplo ali dentro do Visual que vai ficar tudo mais tranquilo. Bora lá! Beleza, o que nós vamos fazer aqui para conseguir utilizar essa estrutura, né? Vamos capturar duas informações do usuário, vão ser dois números inteiros, vamos usar aqui comandos que a gente já viu anteriormente, e a gente segue fazendo algumas comparações assim que a gente tiver em poder, né, tiver esses números carregados ali na memória, tranquilo? Então bora no modo DeLorean. Beleza, já temos o código aqui para fazer a captura das informações via teclado por parte do usuário, né? Ele vai informar para a gente esses dados, primeiro e segundo número. Vamos só trocar esse cara aqui de lugar. E o que nós vamos fazer aqui? Essas checagens que foram propostas, tranquilo? Então vamos montar esses blocos de checagem aqui com a estrutura condicional. Bora lá! Beleza, então vamos debugar esse camarada aqui para a gente ver como que funciona, né, esses blocos de comando, tranquilo? Vou até parar aqui, não foi muito legal. Vou fazer o seguinte, vamos pôr um breakpoint aqui e a gente já para no breakpoint depois de fazer a coleta direta aqui das informações do usuário, beleza? Então, o primeiro número que ele vai formar, vamos supor que é um 5, o segundo vamos supor que é um 2, tranquilo? Então, beleza, o que vai acontecer aqui? A gente dando sequência aqui no código, ele vai pegar o resto da divisão do primeiro número por 2, né, e acumular ali na variável resultado. Ele vai fazer a checagem. Se o resultado for igual a zero, então a gente sabe que esse número é par. Tranquilo? Como o nosso primeiro número ali é um 5, né, e o resto da divisão de 5 por 2 dá 1, ele vai pular para o bloco se não. Tranquilo? Então, esses são os saltos que a gente consegue colocar, a gente consegue impor condições no nosso código dessa forma. Beleza, ele não passou no primeiro, então vamos para o segundo. Vamos checar se o primeiro número, né, é igual ao segundo. É a mesma coisa, né? Ele simplesmente vai passar direto ali e vai falar que aqueles dois números ali são diferentes. Tranquilo. Vamos interromper o nosso código aqui
e vamos passar números iguais, então, para a gente ver esses caras caindo ali onde ele realmente precisa cair, né? Que é na primeira parte do código. Vamos lá. Vamos colocar um 4 aqui e um 4 no segundo número também, e vamos passar direto nesses caras. Então, tranquilo. O número 1, resto da divisão de 4 por 2 dá 0. Então, a gente sabe que o primeiro número é par. Tranquilo, ele entrou no primeiro bloco. A mesma coisa, a gente vai comparar se o primeiro número é igual ao segundo, como a gente entrou com dois números de valor 4, né? A gente vai testar ali se o resultado 2 é verdadeiro, e a gente já tem ele carregado aqui na memória, é verdadeiro. Ele entra no primeiro bloco, tranquilo? E aqui chega um pouco mais de complexidade, a gente consegue colocar um pouco mais de complexidade. A gente vai comparar aqui se o primeiro número ele é maior do que o segundo. No caso, os dois são iguais, tranquilo? Então ele vai entrar nessa primeira condição, vai checar que não é verdadeiro, vai pular para o bloco senão, lá dentro a gente faz um outro teste, né? A gente testa se o segundo número é maior do que o primeiro. Ele faz a validação, já está aqui para a gente a resposta, que é falso. Então, o resultado 2 ele não é verdadeiro e ele vai pular, né, para o segundo bloco, se não. Né? Então, a gente tem ifs aninhados, a gente tem estruturas condicionais se não, fim, se aninhadas, tá ok? Isso é muito comum de a gente fazer nos nossos códigos, né? A gente pode chegar num nível de complexidade assim bem denso, a gente pode ter a necessidade de testar muitas coisas, né? Então a gente vai realmente precisar, em algumas situações, colocar esse alinhamento de se não, fim, se, né? Colocar essas estruturas umas dentro das outras, né? Não se preocupe, isso é normal, na medida que for treinando, né? A gente for pegar os exemplos, pegar aí os exercícios, a gente vai ver que isso acontece, tá? Não é bom a gente ficar enchendo nossos códigos de si, né? E a gente vai ver isso lá na frente, por questões de desempenho de código, por exemplo, tá? Mas isso aqui é absolutamente normal de acontecer dentro de um algoritmo qualquer que a gente precise fazer validações complexas, beleza? Então ele vai passar aqui dentro e vai falar para a gente que os números são iguais, porque eles realmente são. São duas entradas de números de valor 4, tranquilo? Então essas são basicamente as opções que a gente tem de testes utilizando, né, a estrutura condicional se não, fim, se. Lembrando que algumas coisas que a gente fez aqui, a gente poderia simplesmente passar direto, viu, galera? Como, por exemplo, eu fiz esse teste aqui, ó. Número 1, mod 2, beleza? Atribuir essa condição aqui a um resultado e depois testei o resultado, tranquilo? Eu poderia escrever esse código aqui de uma outra forma. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e simplesmente fazer isso, ó. Remover ali o resultado, né? Colocar aqui uma precedência de operadores forçada, né? Vou colocar, por exemplo, o meu número 1, mod 2, é igual a 0. Isso aqui também passa no nosso teste condicional, tranquilo? Vamos pôr um breakpoint aqui, passar um primeiro número aqui só para título de checagem, né? Vamos colocar ali, por exemplo, o número 4, o outro pode ser um 3, não tem problema. E aqui ele faz o teste, né? O número 4 no mod 2, né? O resto da divisão de 4 por 2 vai dar 0? Vai. E a gente vai perceber que ele entra aqui da mesma forma. Então a gente consegue ter uma maior flexibilidade na hora de tomar decisões dentro do nosso código. Tranquilo? Então é isso aí, valeu demais quem acompanhou o vídeo até o final. Quem é inscrito no canal, né? Deixa aí o seu like. E quem ainda não for inscrito, avalie se vale a pena ou não seguir com a gente, fazer a sua inscrição, ativar o sininho e a gente segue juntos aprendendo lógica de programação. Um abraço, até o próximo vídeo.